Estamos para mais um objeto de aprendizagem deste módulo 5 da UFCD 5062, Língua Portuguesa. E o objeto de aprendizagem desta videoaula são os adjetivos e advérbios, conceitos, regras e exemplos. Um adjetivo, o que é? É uma palavra que caracteriza o nome. Concorda com ele em género e número. E está dividida em duas subclasses, o adjetivo qualificativo e numeral. Adjetivo qualificativo e numeral. O qualificativo qualifica, atribui qualidades. Por exemplo, a Sandrina é alta, o pobre homem, pode estar antes ou depois do nome. O adjetivo numeral indica uma ordem, uma sucessão. Exemplo, o quarto andar, aquela segunda volta. Temos então aqui uma lista de adjetivos numerais, os mais utilizados na língua portuguesa. Então temos primeiro, segundo, terceiro, são os numerais ordinais, aqueles que indicam a ordem. E também, por exemplo, a palavra último, indica uma ordem pela qual alguém fez alguma coisa ou chegou a algum sítio. Pronto, e vai até ao milésimo e até é infinito como os números ordinais. Por norma, costumamos abreviar e escrever primeiro com a bolinha em cima, em vez de estarmos a escrever por extenso. Flexão em género dos adjetivos. Há adjetivos biformes que têm duas formas: rapaz encantador, rapariga encantadora. E há adjetivos uniformes que têm uma única forma para o feminino e para o masculino. Por exemplo, inteligente e feliz. A regra geral do feminino é trocarmos o U pelo A. Escuro, escura. Flexão em género dos adjetivos. Casos especiais. O, es, or vão se tornar ua, esa, ora. Como, por exemplo, cru, crua, português, portuguesa, amador, amadora. Eu, no feminino, uma palavra termina em eu, um adjetivo termina em eu no masculino, vai fazer o feminino em eia. Europeu, europeia. Em eu, vai fazer em oa. Ilhéu, ilhoa. Uma pessoa do género masculino que mora numa ilha é um ilhéu e alguém do género feminino é uma ilhoa. Em ão, o feminino vai dar ona ou an. Folgazão, folgazona. Vilão, vilã. Quando os adjetivos são compostos, quando têm mais do que um elemento, flexionam-se os dois elementos. Surdo, mudo, no feminino será surda, muda. Flexão agora em número. O plural segue as mesmas regras do plural dos nomes. Árvore frondosa, vamos acrescentar um S. Árvores frondosas. Os adjetivos compostos, flexiona-se apenas o segundo elemento. Luso-brasileiro, luso-brasileiros. Grau do adjetivo, uma visão geral. Normal, grau normal, valioso. Comparativo de superioridade, mais valioso do que. Igualdade, tão valioso como. Inferioridade, menos valioso do que. O superlativo relativo. O superlativo superlativiza, destaca alguém entre muitos, como sendo o mais ou o menos valioso. Superlativo relativo de superioridade e de inferioridade. E temos também um outro superlativo que é o absoluto analítico. Eu junto muito, o advérbio muito, ao adjetivo valioso. Muito valioso é o adjetivo no grau superlativo absoluto analítico. E agora, a terminar, o absoluto sintético. Pego no adjetivo e acrescento-lhe íssimo, valiosíssimo. Isto é a visão geral, as regras gerais
da flexão do adjetivo em grau. Superlativo absoluto sintético. Este vale a pena demorarmos aqui um bocadinho. Por norma, como já vimos, juntamos o sufixo íssimo. Mas agradável não dá agradavelíssimo. Temos que fazer aqui uma ligeira mudança do V para um B. Agradabilíssimo. E há formas eruditas que vieram do latim e que mudam bastante o radical. Então, quando termina em vel, como o agradável, fica horribilíssimo, vem de horrível, horribilíssimo. Quando termina em Z, o superlativo absoluto sintético fica císsimo, felicíssimo. Também temos forma erudita em érrimo, pobre, paupérrimo, célebre, celebérrimo. E temos também o superlativo absoluto sintético em ílimo, fácil, facílimo, difícil, dificílimo. Outras formas irregulares, temos o caso do amigo, amicíssimo, fiel, fidelíssimo, nobre, nobilíssimo, simples, simplicíssimo. Os irregulares clássicos, bom, vai ficar melhor, não é mais bom, como é óbvio, melhor. E no superlativo absoluto sintético, começamos já a ver o boníssimo, mas o normal é o ótimo. Grau superlativo absoluto sintético do adjetivo bom. Mau, pela mesma lógica, pior, péssimo ou malíssimo. Grande, maior, máximo ou grandíssimo. Pequeno, menor, mínimo, pequeníssimo. Formas irregulares mais comuns, alteração do radical, que implicam a alteração do radical, amigo, amicíssimo, como nós vimos, doce, o superlativo absoluto sintético é dulcíssimo. Fiel, fidelíssimo, há aqui uma alteração do radical, o início da palavra muda. Reitero os adjetivos com formas irregulares específicas. Antigo, antiquíssimo. Célebre, já vimos atrás, mas voltamos aqui a insistir no mesmo adjetivo. Celebérrimo. Cruel, crudelíssimo. Sábio, sapientíssimo. Amargo, amaríssimo. Mais alguns. Difícil, dificílimo. Fácil, facílimo. Feliz, felicíssimo. Pobre, paupérrimo. Sagrado, sacratíssimo. Estes convém fixarem. E incluímos também o veloz, velocíssimo. O advérbio, agora o que é o advérbio? O advérbio é uma palavra invariável que modifica o verbo. O adjetivo caracteriza o nome. O advérbio modifica o verbo. Também pode modificar um adjetivo ou até outro advérbio. Vamos ver exemplos, percebem logo o que é um advérbio. Pode dar indicações sobre o tempo, o lugar, o modo, a intensidade, etc. E também pode ter um grau. Por exemplo, muito bem, melhor, pessimamente. Todas as palavras terminadas em mente são, à partida, advérbios. Subclasses do advérbio de afirmação, cá estão eles, sim, certamente. De negação, não, jamais. Quantidade e grau, muito, pouco, bastante, demais, tanto, tão. São estes advérbios que eu coloco para fazer os comparativos dos adjetivos, não é? E até os superlativos. O superlativo absoluto analítico, quando eu digo muito veloz, eu estou a pegar no advérbio muito e a juntá-lo ao adjetivo veloz. Tempo, agora, hoje, amanhã, sempre, nunca. Mais subclasses do lugar, estes são muito evidentes, vocês facilmente os identificam. De modo, alguns exemplos, bem, mal, depressa, devagar, lentamente. Os terminados em mente, docemente, gentilmente, vagarosamente.
subtilmente. Advérbios de inclusão, também, até, inclusive. E exclusão, só, apenas, exceto. Também existem os advérbios interrogativos, aqueles que servem para colocar questões. Como? Onde? Porquê? Quando? Os relativos, como, onde. Por exemplo, aqui o como, para não haver dúvidas nos dois comos, uma frase com um advérbio relativo. O modo como eu comia era estranho. Não é o advérbio interrogativo. Como chegaste? Está bem? E o advérbio conectivo, portanto, consequentemente, depois, primeiro, ou seja, ajudam a imprimir os mecanismos de coesão numa frase, que já vimos no outro módulo. Também existem locuções adverbiais. Locuções adverbiais é um conjunto de duas ou mais palavras que têm o valor de advérbio. Às vezes, de repente, com certeza, passo a passo. E pronto. Vimos, assim, os adjetivos e os advérbios neste objeto de aprendizagem. Vamos seguir já para o outro. Até já!